Você já se perguntou por que a mulher de Ló foi transformada em uma estátua de sal? Será que foi apenas por ter olhado para trás? Ou existe algo muito mais profundo escondido nessa história? Muitos consideram essa passagem uma das mais enigmáticas e até polêmicas da Bíblia, porque levanta uma questão desconfortável. Seria justo um castigo tão severo para um ato aparentemente tão simples? Imagine, em meio ao caos, enquanto a cidade de Sodoma ardia em chamas, a família de Ló corria para salvar a própria vida. No entanto, uma simples virada de cabeça foi suficiente para mudar o destino daquela mulher para sempre. Será que ela foi vítima da própria curiosidade, de um coração preso ao passado, ou de algo que nós mesmos, ainda hoje, carregamos dentro de nós? Quantas vezes você já sentiu dificuldade em deixar algo para trás? Um relacionamento, um lugar, um hábito, uma vida que parecia confortável, mas que no fundo te afastava do melhor que Deus tinha preparado? A história da mulher de Ló é mais do que um relato de julgamento divino. É um espelho que nos obriga a olhar para dentro e refletir. Até que ponto estamos presos ao que deveríamos abandonar? No decorrer deste vídeo, vamos desvendar juntos não apenas os detalhes dessa história, mas também os significados ocultos e as lições poderosas que ela carrega. Mas antes, me responda, você acha que o castigo dela foi justo ou exagerado? Para entendermos a história da mulher de Ló, precisamos primeiro mergulhar no cenário em que ela vivia. A cidade de Sodoma, junto com Gomorra, era conhecida por sua corrupção, violência e depravação moral. A Bíblia descreve aquele lugar como marcado pela injustiça, pela arrogância e pelo desprezo às coisas de Deus. Era um ambiente onde os valores estavam invertidos e onde a maldade parecia reinar sem limites. Mas aqui surge uma pergunta incômoda. Será que o que acontecia em Sodoma é tão diferente do que vemos em muitas partes do mundo hoje? Quando pensamos em sociedades movidas pela ganância, pela imoralidade e pela indiferença ao próximo, será que estamos tão distantes daquela realidade? A fama de Sodoma e Gomorra era tão negativa que o próprio Deus decidiu agir. Mas antes de executar o juízo, ele ouviu a intercessão de Abraão, que pediu misericórdia pelas cidades. E foi justamente nesse contexto que a família de Ló, sobrinho de Abraão, se destacou. Eles moravam em Sodoma, estavam inseridos naquele ambiente corrompido, mas foram escolhidos para escapar da destruição. E aqui surge outro questionamento. Por que Ló escolheu viver em um lugar tão problemático? O que o manteve naquela cidade? Teria sido o desejo de prosperidade, a busca por oportunidades ou simplesmente a dificuldade de se desligar do que parecia oferecer vantagens? Essas perguntas são importantes porque nos aproximam do dilema que a mulher de Ló enfrentou. Talvez ela não fosse tão diferente de nós. Afinal, quantas vezes permanecemos em ambientes ou situações que sabemos não serem bons, mas que parecem oferecer algo difícil de abandonar? Para entender melhor o peso da história da mulher de Ló, precisamos olhar para sua família e o contexto que os levou até Sodoma. Ló era sobrinho de Abraão, o patriarca escolhido por Deus para dar origem a um grande povo. Quando Abraão saiu da terra de Ur, em obediência ao chamado divino, Ló o acompanhou. Durante muito tempo, eles caminharam juntos, compartilhando bênçãos e desafios. Mas houve um momento decisivo. Abraão e Ló prosperaram tanto que os seus pastores começaram a brigar entre si, porque a terra não comportava todos os rebanhos. Para evitar conflitos, Abraão, com humildade, deixou que Ló escolhesse para onde queria ir. E Ló fez sua escolha. Optou pelas campinas do Jordão, uma região fértil, próxima a Sodoma. Uma escolha aparentemente prática, mas que o colocou em um ambiente espiritualmente perigoso. Aqui já encontramos um ponto de reflexão.
Quantas vezes, assim como Ló, tomamos decisões baseadas apenas no que parece vantajoso aos olhos humanos, sem avaliar as consequências espirituais? A família de Ló se estabeleceu em Sodoma, e ali sua esposa e filhas cresceram cercadas por aquela cultura. Ainda que a Bíblia não nos dê muitos detalhes sobre a mulher de Ló, podemos imaginar que ela se adaptou ao estilo de vida da cidade, criando laços, amizades e talvez até apegos que mais tarde se tornariam decisivos. E aqui fica a pergunta: será que, quando fazemos escolhas de onde viver, com quem nos relacionar ou como direcionar nossa vida, pensamos apenas no que é confortável e lucrativo ou no que realmente nos aproxima do propósito de Deus? A história dá uma reviravolta quando dois anjos chegam a Sodoma com uma missão clara: anunciar a destruição iminente da cidade e resgatar a família de Ló. Ao chegarem, são recebidos com hospitalidade por ele, que insiste para que fiquem em sua casa. Mas logo a perversidade da cidade se revela. Os homens de Sodoma cercam a casa de Ló e exigem que os visitantes sejam entregues a eles. Essa cena mostra o nível extremo de degradação moral em que a cidade havia chegado. Foi nesse contexto caótico que os anjos revelaram a Ló a decisão divina. Sodoma e Gomorra seriam destruídas. A ordem era clara: pegue sua esposa, suas filhas e saia da cidade imediatamente, sem olhar para trás. Esse era o único caminho para sobreviver. Agora, imagine essa situação. Você está em casa, de repente recebe a notícia de que toda a cidade onde vive será consumida pelo fogo. Tudo o que construiu, cada lembrança, cada bem material, precisará ser deixado para trás. Você teria coragem de partir sem hesitar? A mulher de Ló, assim como suas filhas, ouviu esse aviso. Sabia que não havia tempo a perder. Mas aqui surge o ponto crucial. Ouvir uma ordem divina é uma coisa. Obedecer de coração é outra completamente diferente. Muitas vezes entendemos o que precisamos fazer, mas nossa vontade insiste em resistir. Essa ordem de não olhar para trás parecia simples, mas carregava um peso espiritual profundo. Deixar tudo o que representava o passado para confiar plenamente no futuro que Deus estava preparando. Será que nós, em seu lugar, conseguiríamos obedecer? O amanhecer chegou trazendo com ele a urgência do juízo divino. Os anjos apressaram Ló e sua família. Levantem-se, saiam deste lugar agora, porque o Senhor vai destruir a cidade. Era hora de deixar tudo: a casa, os bens, a vida construída ao longo dos anos. Mas a Bíblia relata que Ló hesitou. Talvez estivesse confuso, talvez seu coração ainda estivesse preso ao que deixava para trás. E foi necessário que os anjos literalmente pegassem sua mão, a de sua esposa e a de suas filhas, e os conduzissem para fora da cidade. Imagine essa cena. O céu começando a escurecer com nuvens de fumaça, o som distante do caos e do desespero ecoando pelas ruas, vizinhos gritando, correndo, sem entender o que estava acontecendo. No meio desse cenário apocalíptico, uma família caminha apressada, guiada pela mão de Deus, rumo ao desconhecido. Quantas vezes, quando Deus nos chama para um novo caminho, não agimos da mesma forma? Sabemos que precisamos seguir em frente, mas algo dentro de nós insiste em ficar, em olhar para trás, em tentar resgatar o que já não tem vida. Os anjos deram instruções claras: fujam por suas vidas, não parem em lugar nenhum da planície e não olhem para trás. Não era apenas uma recomendação, era uma ordem carregada de propósito. Olhar para trás significaria mais do que curiosidade. Seria um sinal de que o coração ainda estava preso ao que Deus havia condenado. E aqui surge a pergunta que ecoa até hoje: quantas vezes Deus já nos tirou de situações que nos destruíam, mas nós continuamos olhando para trás, desejando o que deveríamos esquecer? Enquanto Ló
Sua esposa e suas filhas corriam para escapar. A ordem dos anjos ainda ecoava. Não olhem para trás. Era uma instrução simples, mas carregada de profundidade. Porque, afinal, olhar para trás significaria mais do que curiosidade. Era um gesto que revelava onde estava o coração. E foi nesse ponto que tudo mudou. No meio da fuga, em algum momento de hesitação, a mulher de Ló não resistiu. Ela virou o rosto, lançou seu olhar de volta para Sodoma e, instantaneamente, sua vida foi interrompida. Transformou-se em uma estátua de sal, congelada para sempre naquele momento de desobediência. Mas aqui fica a grande questão: por que olhar para trás era tão grave? Talvez porque esse gesto mostrava apego ao passado, saudade de uma vida que Deus já havia condenado, ou até falta de confiança no futuro que ele estava preparando. Era como se, em vez de avançar, o coração dela ainda estivesse preso àquilo que precisava ser deixado. E não é assim também conosco? Quantas vezes Deus nos chama para abandonar algo, um pecado, um relacionamento tóxico, um hábito destrutivo, e ainda assim sentimos vontade de olhar para trás, de revisitar aquilo que nos afasta do propósito. O olhar proibido da mulher de Ló não foi apenas uma curiosidade inocente, foi um símbolo de resistência, de desobediência, de falta de entrega total. E a pergunta que fica para nós hoje é: será que em nossa caminhada também carregamos esse mesmo risco? Será que ainda olhamos para trás quando deveríamos seguir confiantes adiante? A cena é uma das mais impactantes de toda a Bíblia. Em meio à correria, ao fogo que consumia Sodoma e Gomorra e ao desespero de uma cidade em ruínas, a mulher de Ló se transforma em uma estátua de sal. Um instante de desobediência foi suficiente para mudar seu destino para sempre. Ela deixou de ser uma fugitiva rumo à salvação e tornou-se um monumento eterno de advertência. Pense por um momento. Não foi uma doença, não foi uma espada, não foi um inimigo que a derrubou. Foi apenas um olhar, algo aparentemente pequeno, mas que carregava o peso de uma decisão espiritual. Isso nos mostra que muitas vezes não são os grandes pecados que nos paralisam, mas os pequenos gestos de resistência à voz de Deus. O sal endurecido representa a estagnação. Enquanto sua família continuava correndo, ela ficou presa, imóvel, incapaz de prosseguir. O que deveria ser apenas uma rápida travessia se tornou o fim de sua história. E aqui está a grande reflexão. Quantos de nós também ficamos paralisados espiritualmente porque insistimos em olhar para trás? Ficamos presos em mágoas antigas, em vícios, em relacionamentos que já não fazem parte da vontade de Deus. Assim como a mulher de Ló, corremos o risco de nos transformar em estátuas, vivendo, mas sem avançar. E eu te pergunto, será que você tem olhado mais para o seu passado do que para o futuro que Deus está preparando? A história da mulher de Ló não é apenas um relato de juízo, mas um alerta espiritual que atravessa os séculos. Jesus, em Lucas 17:32, resumiu tudo em 3 palavras: lembrem-se da mulher de Ló. Se o próprio Cristo fez questão de mencionar esse episódio, é porque existe uma lição profunda para cada um de nós. A primeira delas é sobre obediência. A ordem foi clara: não olhem para trás. Mas ela decidiu ignorar, e isso custou sua vida. Quantas vezes sabemos o que Deus espera de nós, mas ainda assim escolhemos seguir nosso próprio caminho? A segunda lição é sobre apego. O olhar dela não foi apenas curiosidade, foi saudade do que estava ficando para trás. E aqui precisamos refletir: o que hoje ainda prende o nosso coração? Bens materiais, pessoas, hábitos que sabemos que não nos fazem bem? A terceira lição é sobre fé no futuro. Deus não apenas tirou Ló e sua família de Sodoma, ele estava conduzindo-os para um novo começo. Mas a mulher de Ló não confiou plenamente nesse futuro.
Ela preferiu se voltar ao passado. Será que nós também, muitas vezes, deixamos de avançar porque não acreditamos no que Deus tem preparado? E aqui vai a pergunta que eu deixo para você. Será que a sua vida tem caminhado para frente, rumo às promessas de Deus, ou você continua preso em algo que já deveria ter ficado para trás? Um detalhe que chama muito a atenção é o fato de a mulher de Ló ter se transformado em uma estátua de sal. Por que não em pedra, em cinzas ou em poeira? Por que exatamente sal? A Bíblia não dá uma explicação direta, mas o simbolismo é profundo. O sal, em muitas culturas antigas, era sinal de permanência, durabilidade, até mesmo de aliança. Jesus, em Mateus 5,13, disse: Vós sois o sal da terra. O sal conserva, dá sabor, impede a corrupção. Mas no caso da mulher de Ló, o sal não representou vida, e sim paralisia. Ela se tornou um marco de advertência, uma lembrança eterna para quem passasse por aquele lugar. Alguns estudiosos acreditam que o sal também apontava para a esterilidade. Nada cresce do sal em excesso, tudo se torna árido, sem vida. Ou seja, olhar para trás e se apegar ao que Deus já julgou não produz fruto, apenas estagnação. E aqui surge uma reflexão polêmica. Será que Deus quis não apenas puni-la, mas transformá-la em um símbolo visível para todos os que viessem depois? Uma prova material daquilo que acontece quando o coração não consegue se desapegar do passado? Quantos de nós, espiritualmente, não nos tornamos também estátuas de sal? Pessoas que já não avançam, que perderam o movimento da fé, porque não conseguem deixar o ontem para trás. A pergunta que fica é: você tem sido o sal que dá vida, sabor e preserva? Ou o sal que paralisa e impede o avanço? A história da mulher de Ló é curta, mas extremamente poderosa. Em apenas um versículo, sua vida mudou para sempre e se tornou um lembrete eterno para toda a humanidade. Um simples olhar para trás se transformou em um símbolo de desobediência, de apego ao passado e de falta de confiança no futuro que Deus estava preparando. Jesus não citou a mulher de Ló à toa. Quando ele disse: "Lembrem-se da mulher de Ló", estava nos chamando a refletir sobre nossas próprias escolhas. Será que estamos vivendo de cabeça erguida, confiando nas promessas de Deus, ou estamos presos em lembranças, em erros, em coisas que Ele já nos pediu para deixar para trás? Essa história nos mostra que não podemos avançar enquanto estamos presos ao ontem. Para viver o novo de Deus, é preciso ter coragem de soltar, de confiar, de seguir sem olhar para trás. E agora eu te faço um convite. Pense na sua vida. Existe algo que você precisa deixar definitivamente para trás? Existe um Sodoma do qual Deus já te libertou, mas que você ainda insiste em olhar com saudade? Se essa reflexão falou com você, escreva nos comentários: "Eu não vou olhar para trás". Declare isso como um compromisso de fé. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam lembradas da força dessa mensagem. Lembre-se, a mulher de Ló parou no meio do caminho. Mas você não precisa parar. O seu futuro está à frente, não atrás.